Praga. Antiga e grandiosa por sua história e sua beleza, se estende às margens do Moldava. Cada época histórica deixou sua marca na aparência da cidade. Ruelas, casas, palácios, jardins, pontes, igrejas e catedrais. Formam juntos um complexo arquitetônico encantador e impressionante. Diversas características, a cidade pode ostentar inúmeras definições. Praga, coração da Europa. Praga, mãe das cidades. Praga das 100 torres. E também Praga Dourada. No século XIV, o imperador Carlos IV mandou revestir as torres do castelo com uma fina chapa dourada. As crônicas antigas nos dão testemunho disso com estas palavras: nos dias mais claros, as torres do castelo de Praga resplandecem e brilham mesmo a grande distância. Por esse motivo, Praga é lembrada como a cidade dourada. Foi justamente aqui, provavelmente no local onde se ergue o Castelo de Praga, que começa a história da cidade. Segundo a lenda, porém, a história da cidade tem início em Vyšehrad. Foi deste lugar que a lendária princesa Libuše profetizou o grandioso futuro de Praga. No castelo de Vyšehrad residiram os primeiros soberanos tchecos. Da glória do castelo de Vyšehrad, restam hoje apenas vestígios isolados. Uma delas, por exemplo, é a Rotunda de São Martinho, a mais antiga do gênero preservada na cidade. A Igreja dos Santos Pedro e Paulo constitui o elemento dominante de Vyšehrad. A planta original românica da construção foi modificada várias vezes, até assumir o atual aspecto neogótico. O cemitério de Vyšehrad é conhecido por abrigar os túmulos das mais importantes personalidades da nação tcheca. Após apenas 2 estações de metrô, de Vyšehrad, nos encontramos no centro da cidade, a chamada Cruz de Ouro. O coração de Praga, no centro da Cruz de Ouro, é formado pela Praça Venceslau, que antigamente era o local do mercado de cavalos. Hoje, é o bulevar por excelência de Praga. Você.
A parte superior da praça é dominada pela estátua de São Venceslau, padroeiro do povo tcheco. E pelo imponente edifício histórico do Museu Nacional. Próximo à Torre da Pólvora, de onde parte a Via Real, encontra-se o mais significativo exemplar de palácio Art Nouveau de Praga, chamado de Casa Municipal. Imponente castelo, a famosa e histórica Praça da Cidade Velha representa, do ponto de vista histórico, o local mais importante e significativo de toda a cidade de Praga, um verdadeiro símbolo da sua rica herança. Nos séculos XI e XII, foi o cruzamento das principais rotas comerciais e abrigou o maior mercado da cidade. A romântica praça é cercada pelas fachadas de numerosos palácios, que testemunham a alternância, ao longo do tempo, de vários estilos arquitetônicos, do gótico ao renascimento, do barroco ao rococó. A Casa do Sino é o único palácio de Praga que conserva a estrutura gótica original. A praça é dominada por uma importante construção de 3 naves. A Catedral da Virgem Maria, em frente a Tim. Bem em frente está situada a Igreja de São Nicolau, um dos mais belos templos barrocos de Praga. O edifício mais significativo da praça é o Palácio da Antiga Prefeitura. Sua parte mais atraente é constituída pelo relógio astronômico. Sua configuração definitiva é obra do mestre relojoeiro Hanush. A lenda conta que o mestre foi cegado, para que não pudesse reconstruir uma obra semelhante em nenhum outro lugar. A Praça da Cidade Velha foi frequentemente palco de eventos fatídicos que marcaram a história da nação cega. Um dos capítulos da história tcheca, a Revolta dos Hussitas, começou justamente aqui, na Capela de Belém, de onde, no século XV, o pregador Jan Hus, posteriormente queimado vivo em Constança por ter sido considerado herege, difundiu suas ideias reformistas.
O Teatro dos Estados Gerais, em estilo clássico, é lembrado como o local onde, em 1787, ocorreu a estreia mundial de Dom Giovanni, de Mozart. Durante suas frequentes estadias em Praga, Mozart residia nesta casa chamada Bertranka, onde também compôs algumas de suas obras. A casa de Fausto, na Praça Carlos, é envolta por uma série de lendas. Segundo uma dessas lendas, o Dr. Fausto morou ali, tendo vendido sua própria alma ao diabo. O edifício do Teatro Nacional é considerado o melhor exemplo da arquitetura tcheca do século XIX. Outra construção em estilo neorrenascentista, que pode rivalizar com o Teatro Nacional, é o Rudolfinum, onde todos os anos acontece o famoso festival de música clássica, Primavera de Praga. A Sinagoga Velha Nova, situada na Cidade Antiga, é a sinagoga mais antiga existente na Europa. Assim como o antigo cemitério judaico, onde se encontram quase 20.000 lápides. A sepultura mais famosa é a do Rabino Levi. Segundo a tradição, os desejos escritos e deixados sobre a lápide se realizarão. A Ponte Carlos é certamente o lugar mais famoso de Praga e o mais frequentado pelos turistas. É a mais antiga entre as pontes da cidade. Em 1357, o imperador Carlos IV encomendou sua construção ao jovem arquiteto Peter Parlors, que tinha apenas 27 anos. A ponte, composta por blocos de pedra arenito, mede 516 metros de comprimento e apenas 10 de largura, apoiando-se sobre 16 pilares. As balaustradas da Ponte Carlos são adornadas com 30 obras dos escultores Matthias Braun e Jan Brokoff e de seu filho Ferdinando Massimiliano. Imponentes torres do lado da Cidade Velha e duas do lado de Malá-Strana guardam as entradas nas extremidades da ponte. Do lado de Malá-Strana,
Sob a ponte, encontra-se um dos lugares mais pitorescos da cidade, a Ilha de Campa, também chamada de Veneza de Praga. No próprio bairro de Malá Strana, na igreja de Nossa Senhora Vitoriosa da Ordem dos Carmelitas, é conservada uma pequena, mas não menos famosa, estatueta de cera, com 45 centímetros de altura, representando o Menino Jesus de Praga. O enxoval do Menino Jesus é composto por 45 diferentes paramentos, que são regularmente alternados de acordo com a liturgia. Todo o bairro de Malá Strana é dominado pela Catedral de São Nicolau, o mais significativo exemplo do Barroco de Praga, iniciada em 1704. Por Christoph Dientzenhofer Liman, sua construção se prolongou por quase 60 anos. Aos pés do Castelo de Praga, se estende um dos parques mais famosos da cidade, o Jardim Wallenstein. A escadaria levava antigamente diretamente à entrada do castelo e podia ser percorrida até mesmo a cavalo. Foi exatamente por aqui que passava o cortejo durante a cerimônia de coroação dos reis tchecos. O local mais importante de Praga é, sem dúvida, o castelo. Ao longo de mais de 1000 anos, sua aparência passou por inúmeras e contínuas transformações, obra de gerações de arquitetos e artistas. No entanto, não mudou a função original do castelo, que sempre foi a residência dos soberanos tchecos, assim como hoje é a sede do presidente da República. A verdadeira joia do castelo é a Catedral de São Vito. Iniciada em 1344, só foi finalmente concluída em 1929, após muitos anos de trabalho.
Sala Władysław é o maior e mais impressionante salão gótico atualmente existente em toda a Europa, onde antigamente também eram realizados importantes torneios equestres. Outro monumento notável dentro do castelo é a Basílica Românica de São Jorge. A Ruela Dourada, né? Com suas minúsculas casas, que originalmente serviam de moradia para os alabardeiros do castelo, é certamente uma grande atração para os turistas. O Castelo de Praga é cercado por vários jardins, sendo o mais bonito deles o Jardim Real. É justamente neste jardim que se encontra o Pavilhão de Verão Real, também chamado de Belvedere, um exemplo significativo do estilo renascentista italiano. Em frente ao pavilhão de verão está situada uma fonte de bronze, construída com a mesma técnica usada para os sinos, de modo que a água que cai nela emite sons pitorescos. Por esse motivo, ela é chamada de fonte que canta. O Complexo de Loreto é um dos mais conhecidos e importantes locais de peregrinação cristã de Praga. A cada hora de suas torres, 30 sinos fazem soar as notas do antigo canto mariano. 1000 vezes te saudamos. Ao longo do chamado Muro da Fome, se estende o caminho que leva à Torre Panorâmica de Petrin. O Muro da Fome foi mandado construir pelo imperador Carlos IV durante o período da fome, proporcionando assim uma oportunidade de trabalho para os habitantes de Praga. A Torre Panorâmica de Petrin, com 60 metros de altura, foi construída seguindo o modelo da Torre Eiffel de Paris,
em 1891, por ocasião da primeira Exposição Nacional do Jubileu. No maior parque de Praga, na chamada Stromovka, encontra-se a Zona de Exposições de Praga e o Palácio da Indústria, que foi construído, assim como o teleférico que leva a Petrin, por ocasião da exposição jubilar. Atualmente, nele acontecem várias feiras e encontros de empresas. Muito procurada também é a grandiosa apresentação de música e luzes da fonte de Krzyzki. Vamos ouvir, ao menos por um minuto, a belíssima música do poema sinfônico moldavo, do ciclo sinfônico Minha Pátria, obra de um dos mais célebres compositores tchecos, Bedřich Smetana. Quando começam a cair as primeiras folhas, os portões dos jardins de Praga se fecham.
mas continua a permanecer a irrepetível e misteriosa magia da cidade, o espírito do lugar. Parece como se a cidade guardasse dentro de si a herança dos tempos passados. Os palácios, as torres, as fontes são dourados pelos últimos raios do sol de outono. O gótico, o renascimento, o barroco, o silêncio e a música. Tudo se uniu para dar forma a uma impressão fascinante. Caminhamos pelas ruas da Cidade Velha, sobre as quais ecoam os sons dos sinos da Loreta de Praga, e nos parece que está desaparecendo a linha que separa o passado do presente. E descobrimos uma Praga sempre nova e diferente. Agora deixamos as muralhas imaginárias da velha Praga e vamos visitar a reserva de caça Wiezda. Este pequeno castelo Wiezda, cuja planta tem a forma de uma estrela de 6 pontas, foi construído na metade do século XVI pelo arquiduque Fernando do Tirol, supostamente para sua amante. O mosteiro de Břevnov, não muito distante, juntamente com a igreja de Santa Margarida, pertencem à Ordem dos Beneditinos. Foi o primeiro mosteiro masculino fundado na Boêmia já no século X. Em seu aspecto barroco, foi transformado no século XVIII por pai e filho Dientzenhofer. A forma incomum da planta da igreja e a nave levemente ondulada criam a impressão de que o espaço é muito rico. A igreja de Santa Margarida talvez seja menos conhecida do que outras construções barrocas em Praga, mas na verdade trata-se de uma das mais extraordinárias e belas construções do barroco tcheco. Em todas as estações do ano, a qualquer momento, Praga nos surpreende repetidamente com sua magia misteriosa e única. Ela tem tantos rostos quantos são os seus apelidos.
Praga, coração da Europa, Praga, mãe das cidades, Praga das 100 torres e também Praga Dourada. E por que justamente Praga Dourada? No século XIV, o imperador Carlos IV mandou revestir as torres do castelo de Praga com chumbo, que depois foi dourado. As velhas crônicas dizem assim: o brilho das torres do castelo de Praga, em tempo bom, pode ser visto a uma distância considerável. É por isso que se diz Praga Dourada. Desde então, muita água passou pelo rio Moldava. O fluxo lento do rio marca o tempo e os séculos passam com ele. A chapa dourada com a qual Carlos IV mandou revestir as torres do castelo de Praga já foi há muito tempo removida e fundida. Mas o apelido, Praga Dourada, permaneceu para a cidade.